Muito bem, pessoal. Neste tutorial nós vamos falar sobre um pouco do horário escolar. Esse horário escolar anual e vamos falar especificamente do primeiro ao quinto ano, tá? Do sexto ao nono nós temos poucas turmas e como é uma turma de cada é mais fácil de ajustar esse horário. O pessoal já, os supervisores já estão mais acostumados, tá? Então vamos lá. Para mim montar essa planilha, o que é que eu fiz? A primeira coisa, nós precisamos saber, todo supervisor tem que conhecer a resolução 053 de 2021, tá? Ela tá lá no site do CME, tá bom? Só pesquisar lá nas resoluções. E aqui tem a matriz curricular, né, do primeiro até o nono ano, tá? Então, aqui embaixo, nós vamos ter a tabelinha, ó. Então, da onde foi que eu tirei esses cálculos aqui embaixo, né? Essa quantidade de aula que tem que ter, ó, por exemplo, do primeiro ao terceiro ano, a língua portuguesa, ela precisa ter 280 aulas durante o ano e 7 aulas por semana, do primeiro ao terceiro ano. Do quarto ao quinto, tem que ter 5 aulas. Isso está tudo aqui nesse documento da matriz curricular. Se nós pegarmos aqui, ó, primeiro ano, segundo e terceiro, língua portuguesa, carga horária semanal 7 horas, 280 horas anual, tá? No segundo, no terceiro. No quarto e quinto ano, são 5 horas semanais e 200 anuais, ok? Então, aqui está explicando todinhas as disciplinas, tá? Foi daqui que eu coloquei esses quantitativos, ó, tá? E aí, para facilitar na contagem ainda do ano, eu coloquei aqui em cima os dias letivos anuais de 2026. Então, em 2026 nós teremos 37 segunda-feiras, tá? E aqui vocês têm que prestar atenção em qual calendário que você está utilizando, tá? Eu entrei no site do CME e peguei o calendário mais atual que tem, que é o da primeira alteração das escolas urbanas. Porém, tem escolas que têm um calendário diferenciado. Então, você tem que se atentar ao calendário da sua escola. Se a sua escola se enquadra nesse calendário, aqueles dados ali estão corretos. Se a sua escola tem um calendário diferente, às vezes ela tem mais sábado letivo, né? Então, analise e veja se a sua escola é de outro calendário. Aí você vai fazer as contas de acordo com o calendário que você está utilizando. Na planilha que eu estou disponibilizando, ela está contando os dias letivos desse calendário aqui, ó, tá? Então, tem 37 segundas, 40 terças, 42 quartas, 42 quintas e 40 sextas, tá? E ainda assim nós temos 3 sábados letivos, tá? Então, somando todos esses dias aqui e os sábados letivos, nós temos 204 dias aqui no calendário. Tá, mas não são só 200 de aula? Sim, nós temos 204 dias, porém, cada turma aí vai perder 4 dias do ano, que são as formações do PAIC. Tá? Então, lembre-se disso. Tem 204 dias aqui, mas o professor vai lecionar 200 dias. 4 dias vão sair, um cada bimestre. Só o terceiro bimestre que sai 2 dias, que a formação é do mesmo bimestre. Então, nós temos que analisar. Eu vou fazer um modelo aqui, pensando que eu sou uma turma do primeiro ano, tá? Então, tudo que eu vou fazer aqui é como se eu fosse uma turma do primeiro ano, tá bom? Então, eu já lancei aqui um horário fictício, como se fosse essa turma do primeiro ano. Conforme esse horário que eu lancei aqui, ele me jogou aqui embaixo o total calculado. Então, língua portuguesa, conforme eu já lancei aqui, ele já bateu a meta. Tinha que ser 280 aulas por ano e ele deu certinho, 280 aulas. Tá? Matemática, ele passou uma aula, 240, deu 241. Arte está igual a 40. Educação física, está faltando uma aula. História está sobrando, geografia está ok, ciências ok, e ensino religioso também está sobrando 2 aulas. Mas eu ainda não descontei aqui nenhuma data do PAIC, tá? E ainda nem coloquei nenhuma aula aqui dos sábados letivos, tá? Então a primeira coisa que eu preciso saber
qual é o dia que esse primeiro ano não teve aula no Pike, tá? Então eu preciso olhar a minha tabelinha de horário do Pike para mim saber, tá? Então vamos supor que o primeiro bimestre, o Pike, foi uma terça-feira. Eu vou anotar aqui do lado para facilitar, tá? Então vou colocar aqui que foi uma terça-feira, o primeiro. O segundo vai ser novamente numa terça, tá? O terceiro encontro novamente numa terça e o quarto encontro eu vou colocar como se fosse numa quinta. Ok? São quatro encontros anuais, tá? Então, vamos analisar o nosso sistema como se ele perdesse uma aula de terça-feira, né? Se a gente perde uma aula de terça, então olha só, na terça-feira, esse primeiro ano, vai diminuir uma aula de língua portuguesa. Então, ela vai perder aqui, vai ficar com 279. Né? Depois vai perder novamente outra aula de terça, vai ficar com 278. E ainda tem mais uma terça aqui, que ela perde mais uma língua portuguesa. Então, eu preciso fazer o quê? A conta. São 3 terças. Então, vai perder 3 aulas de português e ainda vai perder aula de quinta, que tem mais uma língua portuguesa aqui. Então, 4 aulas ela vai perder essa turma aqui de língua portuguesa. Então, eu preciso de 4 aulas aqui, porque quando ele for no pai, que não der aula, tem que repor 4 aulas. Então, eu já sei que eu preciso repor 4 aulas aqui nos meus sábados letivos. Ó. Tá? 4 aulas eu tenho que tirar aqui. Tá? E para me ajudar a fazer esse cálculo, como é que eu posso fazer? Eu posso anotar essas datas aqui num papel, né, ou em algum lugar, e alterar ela para cada turma. Então, como eu não vou ter 3 terça-feiras, então em vez de ter 40 dias de terça, eu tenho 37. Eu digito 37 ali. Tá? Então já direi aqui 3 terça-feiras. E ainda tenho que tirar uma quinta. Então, em vez de ter 42 quintas, eu tenho 41. Pronto. Então aqui eu já vou deixar o meu ano letivo de acordo. Ó. Se eu selecionar todos os dias de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, aqui embaixo me marcou ó, 197 dias, mais os 3 sábados letivos, então fechou aqui os 200 dias letivos. Ok. E aqui embaixo ele já recalculou as aulas que eu preciso repor no sábado. Tá? Então, olha só, preciso de 4 aulas de língua portuguesa. E aí eu vou montar aqui dentro. Eu tenho 3 sábados letivos, eu monto. Então, vamos supor, uma foi aqui no dia 21/2. No dia 9 eu coloco mais uma ou 2, né? E coloco mais uma no dia 8 de agosto. Pronto. Coloquei aqui as 4 que faltam. Ó. Já finalizou aqui 280 aulas. Matemática, preciso de 3 aulas. Vou colocar uma matemática aqui, uma aqui, mais uma aqui. Fechou. Arte, já fechou. Educação física, posso colocar 2 aqui. Vou colocar uma aqui e uma aqui. Tá? Lógico que aqui eu estou fazendo bem rápido, vocês podem analisar aí se tiver professor de educação física para não chocar horários, tá? Eu ainda tenho 3 aulas. Geografia, preciso de 3 aulas de geografia e 3 aulas de ciências, né? E eu só tenho 3 aulas para colocar aqui. Então vamos ajustar aqui. Vamos colocar uma de geografia aqui. Vamos colocar uma de ciências aqui. E vamos colocar mais uma de geografia aqui. Ok. Fechei meus 3 sábados letivos. Como é que ficou o meu horário aqui? Ficou faltando uma aula de geografia e 2 aulas de ciências, né? Mas está sobrando uma aula de ensino religioso
e 2 aulas de história. Então, o que é que eu vou fazer? As últimas 2 aulas de história do ano, lá em dezembro, né? E história, eu tenho que olhar, história é toda quarta, né? Então, as 2 últimas quartas-feiras do ano, o professor dessa turma não dá aula de história, ele dá aula de ciências. Só fazer isso, que aí as 2 aulas que está sobrando, ele joga para ciências aqui, que vai fechar 40. E geografia, a gente pega uma aula de ensino religioso, que é toda quinta-feira. Então, a última quinta-feira do ano, em vez de ser aula de ensino religioso, o professor dá aula de geografia, que aí fecha as 40 aulas aqui, e ciências também fecha 40, e ele cumpre todo a matriz curricular que pertence a ele, ok? Dessa forma, a gente consegue ajustar todas as turmas de uma maneira mais fácil. Se cada turma sua tem os horários muito diferentes, eu recomendo vocês lançarem aqui dentro o horário de cada turma e fazer essa contabilidade, para isso não dar furo no final do ano, ok? Esse trabalho o supervisor tem que fazer todo o início de ano. A diferença nossa é que nós temos o PAEC agora, que já está comprometido no calendário, e nós temos que tirar essas datas do PAEC, ok? O pessoal de sexto ao nono está mais tranquilo, porque é uma turma só em cada escola que tem, tá? Então é mais fácil para ajustar isso, e eles também não precisam se preocupar com o PAEC, tá? Atentem-se sempre qual é a turma que você está trabalhando, lembrando que as metas do quarto e quinto ano são diferentes, tá? Diminui a carga horária em algumas e aumenta em outras. As aulas semanais também mudam, tá? Então atente-se a isso, tá bom? Então, com essa tabela, essa planilha, fica claro que vocês precisam fazer todo esse controle antes de a gente determinar qual aula que vai ser sábado letivo. Se o horário de vocês, que vocês montaram no começo do ano, conseguiu fechar certinho todas as disciplinas com a carga horária, e agora é só repetir uma aula mesmo, ó. Esse sábado vai repetir as aulas de segunda-feira, que vai fechar a carga horária de cada disciplina, ok. Se não, né, cai por terra essa questão de esse sábado, o primeiro sábado repete segunda, o segundo sábado repete terça, tá? Porque às vezes você vai repetir uma aula que já está sobrando carga horária e faltando para outra. Então, sempre tem que fazer todo esse ajuste da carga horária. Se você fizer isso no começo do ano, na hora de montar o horário, você já sabe certinho quais aulas você precisa fazer, se tiver algum sábado letivo ou alguma reposição de aula, ok? Um abraço e até a próxima.